Como saber a vontade de Deus para mim? Esta é uma importantíssima pergunta para cada um de nós. Eu, há algum tempo, estava conversando com uma irmã e ela trazendo algumas questões, e nós todos temos. Comecei a meditar um pouco sobre isso, buscando na palavra, em oração. Durante essa semana eu tive a oportunidade de refletir um pouco sobre isso e eu gostaria de tratar com vocês. Eu creio que na maioria das vezes nós temos as respostas para esta pergunta na palavra de Deus. Mas há casos sim que nós às vezes não encontramos uma resposta específica para uma situação específica. Por exemplo, uma pergunta célebre: com quem eu vou me casar? Alguns de nós, graças a Deus, não precisa mais perguntar, mas jovens perguntam isso, e na época que eu trabalhei em Ministério de Jovens, essa era uma pergunta. Eu olhei para o irmão agora aqui e lembrei disso. E será que eu devo me casar? Será que eu devo comprar isso? Eu posso comprar isso? E uma das perguntas hoje que eu tenho mais feito, a minha esposa tem me ajudado, é: o que eu devo fazer com meu filho, com a minha filha nessa situação? Nesses casos, o que nós devemos fazer? Procurar um profeta que tenha revelação? Lá tem um lugar aí que tem profeta, profetiza, que vai lá e dá o recado direto de Deus. Eu conversava um tempo com uma irmã que congrega aqui com a gente, e que ela veio de uma realidade assim, onde tudo que ela tinha que fazer, ela tinha que perguntar para a profetisa. Tudo é literalmente tudo. Pela graça de Deus, hoje ela entendeu que ela não precisa mais de nenhum mediador a não ser Cristo e a sua palavra. Mas às vezes pessoas querem uma resposta assim, então eu peço um sinal, é comum: o Senhor dá um sinal, eu quero fazer isso, eu não sei, dá um sinal. Ou eu faço uma corrente de oração, 7 semanas, em 7 semanas Deus vai me responder. Ou eu tento entender sonhos. Será que Deus falou num sonho? Ele quer falar comigo algo em sonho? Porque a Bíblia fala disso, não fala no Velho Testamento, até no Novo. Mas será que Deus fala ainda por meio de sonhos? Eu creio que mesmo em casos esses, como com quem eu devo me casar, se eu devo fazer isso ou aquilo, como é que eu devo tratar com os meus filhos, uma situação específica, nós devemos ir ainda para a palavra, em oração. Afinal, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Por isso, se eu for perguntar para alguém, no final das contas, eu quero saber se aquele alguém está de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que ele fale em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, nós precisamos buscar na palavra. Eu me lembro também de um caso de um casal que participava conosco logo no começo, e que ela veio e citou o caso de uma suposta profeta que tinha um ministério de batalha espiritual. Aliás, em breve nós vamos trabalhar sobre isso aqui, se o Senhor permitir. Batalha espiritual. E que essa mulher tinha vários ensinos que eram contrários à Escritura ou não estavam fundamentados na Escritura. E ela chegou com uma frase muito interessante. Ela falou: pastor, eu fui naquela profeta e tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Qual que é o raciocínio dela? Tem coisa que não está na Bíblia, então alguém tem que trazer alguma coisa para explicar fora da Bíblia. Mas se é fora da Bíblia, nós entramos em areia movediça. E aí então eu indiquei para ela: olha, irmã, eu acho que você deveria ouvir esse irmão aqui que fala sobre batalha espiritual, mas de um outro contexto. E eles nunca mais voltaram. Você entende a importância de: eu quero saber a vontade de Deus para mim, tem que ser pela palavra?
dele, pela palavra de Deus. A única fonte segura, base segura que eu e vocês temos. A questão que nós tentamos entender é quando é que ele não fala especificamente. Ele não falou para você, ele não falou para mim, eu li lá, capítulo tal do livro tal, você deve se casar com a Carla. Graças a Deus, eu creio que, pela graça dele, a decisão foi correta. Como é que nós podemos entender? E há princípios que nós vemos na palavra, a gente vai ver alguns deles. Mas eu gostaria de tratar com vocês 3 pontos sobre a vontade de Deus para mim. A primeira é a vontade de Deus na salvação dos perdidos, ou na regeneração. Para alguém compreender, e é importante que você examine-se nesse sentido, para alguém compreender a vontade de Deus, é preciso conhecer a Deus. Não estou falando de religião, de regras em de um livro, é preciso conhecê-lo relacionalmente. É necessário nascer de novo. Porque todos nós nascemos em pecado sem Deus. Mesmo que nós tenhamos nascido em uma religião que fale e pregue o evangelho, ninguém nasce. Não existe, se o meu pai fosse cristão, eu tivesse nascido filho de cristão, Deus não tem neto. Já ouviram essa expressão? É preciso crer em Cristo. Nós nascemos em pecado, separados de Deus, e a religião não pode mudar isso. Só há uma forma, e essa forma é o novo nascimento, a regeneração que Deus faz. E eu queria entrar em 2 textos que são muito discutidos no meio reformado, aquele que nós cremos ser a compreensão reformada das Escrituras, que é a melhor para compreendê-la. O primeiro texto está em 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 a 4, nós estamos falando da vontade de Deus, e depois eu vou ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o outro texto é 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Os textos falam do desejo de Deus, que nós vimos. Deus deseja e fala que Deus quer, ou seja, mostra a vontade de Deus. No primeiro texto de Timóteo, Paulo escreve: o Deus Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. E no texto de Pedro, o Senhor Deus diz por meio de Pedro: o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Ser salvo, no primeiro texto, e se arrepender, no segundo, é regenerar, é regeneração, é justificação, é crer no que Cristo fez, é crer na nossa morte e ressurreição com Cristo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que se arrependam. Ele não quer que ninguém pereça. No primeiro texto, Paulo manda a Timóteo, e aí ele diz para nós isso: suplique. Ele está falando para Timóteo. Timóteo era um pastor de pastores, e ele está dizendo: Timóteo, suplique, ore e interceda. E ele está falando isso para Timóteo, para que Timóteo transmitisse esse ensino para as igrejas, para os cristãos.
E ele diz: ore por todos os homens. Todos os homens. Mas que homens, Paulo? Para os reis, para os que exercem autoridade, inclusive o ex-presidente do nosso país que hoje está preso. Todos que exercem autoridade, nós devemos orar. Ou você acha que você é melhor do que quem quer que seja? Ele está dizendo, para aqueles que exercem autoridade, os reis, no nosso contexto não há reis, mas exercem, pessoas que exercem autoridade, além das pessoas comuns. E por que, Paulo, você está dizendo isso? Porque isso é bom e agradável para Deus. Moisés, Davi, Samuel, Ezequias, Isaías, Daniel, Estevão e Paulo oraram pelos perdidos. Oraram pela salvação dos perdidos. Claro que em contextos diferentes, eu citei alguns do Velho Testamento. Jesus também orou. João capítulo 17, os versículos 8 e 9, diz assim: pois eu, Jesus, lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O que Jesus está falando? Jesus está conversando com o Pai aqui. Rogar é orar. Ele está falando: Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Ele ora somente por aqueles, ele não diz isso. Eu rogo por eles. Eles quem? Por aqueles que o Senhor, o Pai, tu me deste. Eu não peço pelo mundo. Como a gente consegue entender quando Paulo diz para nós que Deus deseja que todos sejam salvos e que nós devemos orar por todos os homens, e Jesus disse: eu oro por aqueles que Deus me... Eu não oro pelo mundo. Ou seja, ele não orava por todas as pessoas. Mas não é da vontade dele que todos sejam salvos? É ou não é? O texto não diz? Sim. Nós estamos falando da vontade de Deus. E como entender isso? É difícil, não é? Por que Jesus não ora por todos, mas ora por aqueles que o Pai deu? Se ele mandou na sua palavra por meio de Paulo e Pedro que nós orássemos. O que eu faço com esses textos? Finjo que eles não existem? Não é difícil, eu passo por ele. Nós precisamos entender o que a palavra diz. E aí temos que buscar alternativas na própria palavra. O que isso significa, essa vontade de Deus? E aí então há 4 possibilidades. A primeira é que há uma contradição aqui, porque se Jesus, ele ora somente por aqueles que o Pai deu e não por todos, e Paulo mandou nós orarmos por todos, então há uma contradição. Contradição indica então que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, porque Deus não pode se contradizer. Essa é a primeira alternativa e nós não cremos nela. A Bíblia é a palavra de Deus. A minha limitação de compreender, olha só que estupidez seria, porque eu sou limitado para compreender essa realidade, então eu digo que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. A segunda alternativa é ignorar o que Jesus disse aqui e deixar a decisão final para o homem. Ou seja, Deus quer que todos sejam salvos, pregue o evangelho e deixe que o homem escolha. Mas como alinhar com Jesus, que ele está orando por aqueles que o Pai deu, e quem o Pai deu não tem mais volta? Por que ele não ora por todos? A segunda alternativa então é ignorar esse texto e vários outros que falam da soberania de Deus na eleição, e só considerar aqueles que falam que Deus quer, a vontade de Deus. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ignorar alguns textos em detrimento a outros textos. Nós não podemos dizer que é contradição, e nem podemos dizer, e nós não cremos nisso, que o homem tem capacidade de escolher
Porque não há ninguém que busque a Deus, não há nenhum só, todos se extraviaram. Não é ofertar para que o homem decida, porque o homem não quer a Deus, ele não busca a Deus. Então nós cremos que essa alternativa também não se aplica. Deixar a decisão do evangelho para o homem é a mesma coisa de deixar todo mundo ser condenado. A terceira, e aí ela talvez seja um pouco mais complexa, é que há alguns irmãos que fazem distinções em relação a vontades de Deus na Escritura, e ela realmente acontece. A primeira é que é a vontade decretiva de Deus, ou seja, tudo que Deus decretou vai acontecer. Por exemplo, Deus estabeleceu que Jesus viria na plenitude do tempo no dia exato. A Bíblia diz que tem um dia exato para Jesus voltar. Nada nem ninguém pode impedir que isso aconteça. Então há um decreto para isso. Essa é uma vontade de Deus, a vontade que Deus decretou. A segunda é que há uma vontade de Deus preceptiva, de preceitos, que são os mandamentos. Deus estabeleceu a sua vontade nos seus mandamentos. Quando Deus diz: não adulterarás, não terás outros deuses além de mim, Deus não está dizendo que a vontade dele é essa? É ou não é? Mas essa vontade ela é obedecida? Sempre? Não. Então há uma diferença entre a primeira que Deus decreta e tudo acontece, e a segunda que ele estabelece a vontade dele, mas nem sempre, ou muitas vezes, não acontece. E uma outra é a vontade da disposição de Deus. É o desejo de Deus, mas que ele não violenta a vontade do homem. E aí então alguns vão dizer que é nesse caso que se aplica esse desejo à vontade de Deus. Há homens tementes ao Senhor, que creem no Evangelho e que defendem essa proposta, para tentar interpretar esses dois textos. Mas há outros homens que pensam diferente. Eu queria citar dois deles, e com os quais eu me identifico. O primeiro foi Charles Spurgeon, um pregador do Evangelho. E ao tratar desse texto, porque Spurgeon acreditava na soberania de Deus na salvação, na eleição soberana de Deus. Ele não acreditava que Deus ofereceu o Evangelho para o homem escolher, porque o homem não escolhe a Deus. Mas quando ele se depara com esse texto de Timóteo, ele diz assim: agradeço a Deus por 1000 coisas que não consigo entender. Quando não consigo saber o motivo, digo a mim mesmo: por que eu deveria saber o motivo? Quem sou eu? E o que eu sou para exigir explicações de meu Deus? Prefiro 100 vezes mais parecer inconsistente comigo mesmo do que parecer inconsistente com a palavra de Deus. Ou seja, se Deus diz que é a vontade dele que todos sejam salvos, eu me calo aqui. Porque em outro texto diz Deus: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas como isso? Quem sou eu, Paulo diz, para questionar Deus? E é o que Spurgeon está fazendo com esse texto. E um outro homem, eu peguei várias citações de homens que creem na compreensão reformada da Escritura, e não daria para trazê-los aqui, que é o John MacArthur. E que ele diz, falando sobre esse texto de 1 Timóteo, ele diz: eu creio na soberania de Deus, na eleição e na predestinação. Todas essa soberania, eleição e predestinação são verdades bíblicas. Há diferentes interpretações, mas não dá para negar que são verdades bíblicas. Eu também creio que Deus quer que os homens sejam salvos e que eles só não são salvos por sua própria escolha. Por que o homem não é salvo? Porque ele rejeita. Isso é responsabilidade deles, não de Deus. E se você me perguntar como essas duas coisas se harmonizam, eu digo que vou lhe contar em nosso primeiro dia no céu. Mas eu sei disso. Deus tem um coração quebrantado, porque deseja a salvação dos confins da terra. Por que mais Jesus choraria sobre Jerusalém? Oh, quantas vezes eu quis, quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que eu enviei. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Como conciliar a soberania? Não sei.
Aí eu coloquei, então eu pergunto para Paulo, para Pedro e para o Senhor, mas não são salvos somente e não se arrependem somente aqueles que o próprio Deus revela a verdade, que são os eleitos? Não é verdade isso? É verdade bíblica e inquestionável. Talvez Paulo, Pedro e o Senhor diriam, sim. Mas aí eles talvez me perguntassem, você sabe quem são os eleitos? Não. Deus o mandou orar e suplicar pela salvação de todos os homens? Sim. Então ore, suplique, interceda pelas pessoas que você ama, conhece, que não conhecem o Evangelho. Por que isso? Eu estava relutando em tratar disso. Nós estamos falando de vontade de Deus. Que vontade de Deus é essa? João capítulo 3. O que é ser salvo? O que é se arrepender? O que é não perecer? E aqui nós temos o texto que fala, João capítulo 3, versículos 16 a 19. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus fez isso? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio do seu Filho. Então essa é a vontade de Deus. Quem nele crê não é condenado, quem crê em Cristo, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque tem pessoas que não creem. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, e eis a razão: a luz que é Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que o texto diz? Que Deus, em sua vontade, por amor e de graça, afinal Ele deu o seu Filho. Com o objetivo qual? Salvar homens e mulheres pecadores. Quem dentre nós aqui nessa sala foge a essa regra? Por isso quem crê no Filho de Deus, no amor e na graça de Deus, se arrependendo, não perecerá. Não continuará condenado, porque nós nascemos condenados. Já está condenado, não é? Vai ser, nós nascemos condenados. Como um condenado, um morto espiritual, pode buscar a Deus, ele não pode, a não ser que Deus venha e gere vida. Você crê no Evangelho. Você um dia reconheceu-se pecador diante da palavra de Deus, e você entendeu que lá na cruz, há 2000 anos, Cristo morreu por você, no sangue derramado na cruz, Ele perdoou você dos seus milhões de pecados. Na sua morte Ele fez você morrer, e na sua ressurreição Ele deu uma nova vida para você. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Se você tem, dê graças a Deus, porque você não queria. Nem eu, nem vocês. Mas Deus quer que todos sejam salvos. E se você que está aqui hoje não é salvo, Deus quer que todos sejam salvos. Eu era um condenado, mas Deus, por amor e graça, quis me salvar. Foi Ele quem me conduziu ao arrependimento. Ele levou pessoas a orar por mim. E você? Ele manda que nós oremos. Por que nós oramos aqui antes, no fim, no começo? Para que Deus abra os seus olhos e revele o Evangelho. Porque nós não temos condição de fazer isso. Esse é um aspecto da vontade de Deus. Para todos aqueles que creram no Evangelho, há um outro aspecto da vontade de Deus, que é a santificação daqueles que foram salvos. Não se separam um do outro. Eu quero ser salvo, mas não santificado. Então você não foi salvo. Você precisa rever. Mais uma vez, a vontade de Deus estabelecida na palavra, que diz
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, não sei se dá para ser mais claro do que isso. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Para quem Paulo está falando isso? Para cristãos, porque um ímpio não pode ser santificado. Precisa passar pela cruz, pelo evangelho, para então poder ser santificado. Caso contrário, é lei, religião, que não leva a nada. Assim como Deus cumpre a sua vontade naqueles que Ele regenera e justifica, Ele também santifica. É impossível alguém que tenha, eu creio em Cristo, mas não tenha sido santificado, ou não esteja passando por um processo de santificação. Nós não podemos medir isso. Mas todo aquele que foi regenerado em Cristo, passa por esse processo. Porque aquele que começa, termina. Como é impossível, e olha no texto que fala da soberania de Deus, quando Deus salvou você, quando você creu? Não, antes da fundação do mundo. Antes de eu e você existirmos, Deus nos salvou em Cristo. Assim como é impossível que alguém que foi eleito antes da fundação do mundo em Cristo, deixe de ser eleito, é impossível que alguém que tenha crido nessa verdade, deixe de ser santificado. Por quê? Porque eu faço? Não, porque Cristo habita naquele que nele crê. A santificação é evidência de uma genuína regeneração. O autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz também: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu creio em Jesus, mas eu não quero saber esse negócio de santificação, não. Então você não creu em Cristo. Segui a santificação. Quando a palavra diz isso para um santo, porque em Cristo nós já somos santos, quando Deus nos olha, Ele nos olha por meio de Cristo, santos. Quando alguém que creu em Cristo, ele olha para a palavra dele que confronta a sua vida, ele fala: Senhor, tem misericórdia. Ele não diz: isso eu não aceito, isso eu não quero. Se uma pessoa foi realmente regenerada, ela vai seguir a santificação, porque Cristo habita nela, o Santo dos Santos habita nela. Se você crê no Evangelho da graça, na sua justificação, na sua regeneração, sua morte e ressurreição com Cristo, você vai desejar a santificação. É impossível isso não acontecer. O que é santificação? A palavra santo significa, nós já sabemos, separado. Separado do quê? Separado para Deus e separado do mundo. Separado dos pecados. De qualquer forma. A nossa pergunta não é qual é a vontade de Deus para mim. Eu vejo pelas Escrituras que qualquer coisa que eu pense, eu tenho falado isso com os meus filhos, qualquer coisa que eu pense, que eu fale, que eu veja, que eu ouça e que tem prevalecido agora é que eu cante, que esteja claramente contrário à palavra de Deus, você não precisa orar, pedir: Senhor, é da tua vontade. Pode saber, não é. Qualquer coisa que você coloque seus olhos, que você ouça, que você fale, que você cante e que está declaradamente contrário à palavra de Deus, você não precisa orar nem pedir para ninguém. Você sabe que está errado, se você crer. Não é da vontade de Deus que nós pequemos contra o nosso Deus. Como essa santificação começa? É vontade de Deus que nós sejamos santos. Seguir a santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Romanos capítulo 12, versículo 2, está falando para nós cristãos. Eu quero ser santo. Como isso acontece? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como isso acontece? Pela renovação da mente. O mundo aqui não é o planeta, o mundo é um sistema que jaz no maligno e que todas as suas influências são contrárias à palavra de Deus. Nós não estamos falando da vontade de Deus?
Para eu saber a vontade da minha esposa, eu preciso falar com ela. Preciso perguntar para ela o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela espera que eu faça. E é lógico que quando ela fala, eu acerto todas. Para eu saber a vontade de Deus, como é que eu faço? Pergunto lá para o profeta. Um sonho? Não, eu vou na palavra de Deus para entender a vontade dele. Então a renovação da mente passa por onde? Pela palavra. Mas se você não tem contato com a palavra de Deus, como é que você vai ter sua mente renovada? Sabe quando? Nunca. Como é que Deus renova a nossa mente? Por que nós precisamos, irmãos, de uma mente renovada? Porque nós nascemos em um mundo que jaz o maligno e que toda a nossa história, antes de termos crido em Cristo, nós estávamos chafurdados no pecado. Todos os nossos valores eram contrários à palavra de Deus. A regeneração não apaga totalmente isso. Há um processo que nós precisamos andar para que Deus vá tirando tudo isso. Eu indiquei para os irmãos da comunidade, dos grupos nas casas, ouçam a última pregação do irmão Nicodemos, Desculpas, onde ele fala para adolescentes: por mais de 30 anos eu crio no Evangelho, há mais de 30 anos eu crio no Evangelho, mas ainda hoje eu trago na minha mente imagens da pornografia que eu vivi. Ou você acha que isso não tem poder? Você acha que é assim? Por isso nós precisamos de uma mente renovada. E como ela é possível ser renovada se não for pela palavra de Deus? Não vai ser. Só então nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero saber a vontade de Deus. Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Encha-se do Senhor, da sua palavra. Fale com Ele, ande com Ele. Se você perguntar que alguém que se diz cristão, você quer fazer a vontade de Deus? Quem vai dizer, não, eu não quero? Todo mundo vai dizer, não vai? Eu quero. Acontece que isso é prático. Há pessoas que, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí quando você mostra a vontade de Deus, não, mas aí não. Aí algumas delas, tendo coceira nos ouvidos, vão ajuntar mestres que falam que ela quer ouvir, que Paulo diz. Não, mas aí é demais. Então vai lá, porque hoje tem em todos os lugares. Tem de tudo em nome de Deus, em nome de Jesus. O que você quiser, você pode fazer em nome de Jesus. Tem que procurar às vezes um pouco, mas você acha. A vontade de Deus, então, para nós que cremos, é uma vida de santidade, produzida por Ele. E como isso, na prática, nós podemos ver o terceiro ponto. A vontade de Deus na regeneração. Você creu em Jesus, Cristo é a sua vida, então pela graça Ele aplicou a vontade dEle na sua vida e na minha. E Ele está trabalhando na nossa santificação. Cristo, o que é a santificação? É quanto mais de Cristo, menos de nós. A santificação vem pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente passa por um contato da palavra, meditação nas Escrituras, oração. Você, quando você não tem nada para fazer, o que você pensa? Preciso achar alguma coisa para fazer. Que tal ouvir a palavra? Que tal ler a palavra? Que tal ler um livro que fale da palavra? Que tal conversar com o irmão sobre a palavra, sobre Cristo? Que tal? Essa é coisa de religioso, de crente. Mas você é crente, não é? Ou não? Isso é legalismo. Misericórdia. Eu sei na Bíblia, por exemplo, que é da vontade de Deus. Nós estamos trazendo a vontade de Deus para a minha vida, praticamente. Por exemplo, para nós pais, homens especialmente. Sabia que é a vontade de Deus para a sua vida que você ensine o seu filho, a sua filha na palavra de Deus? A responsabilidade é sua, é minha. Quantas vezes? De manhã, à tarde e à noite. Você tem feito isso? Isso é a vontade de Deus para a sua vida. Não tem. Então clame misericórdia e comece pela graça de Deus. É da vontade de Deus que você ame a sua esposa. Se tem amado a sua esposa, eu quero que a minha esposa seja uma mulher santa. Ame a sua esposa. Deixa a santidade dela para Deus. Você não vai produzir isso. Eu quero que ela seja mais espiritual. Você não vai produzir isso. Ame a sua esposa.
De que forma? Como Paulo diz, como Cristo amou a igreja. Como Cristo nos amou? Nós éramos cheios de virtude. Não, nós éramos pecadores. A palavra de Deus diz que nós devemos ler e meditar na sua palavra. Quantas vezes? Uma vez por semana? Uma vez a cada 2 vezes por mês, no domingo, quando dá. É assim? Não, de dia e de noite. Agora, se você não ler, você vai meditar no quê? É da vontade de Deus que você fale de Cristo para as pessoas que estão à sua volta. É da vontade de Deus que você perdoe. Ah, difícil. E o perdão de Cristo por você. E o que não é da vontade de Deus? Você não precisa orar, pedir para Deus, Senhor, eu estou numa situação, eu falo a verdade ou não? Você não precisa orar. Não é da vontade de Deus que você roube, não é da vontade de Deus que você mate, não é da vontade de Deus que você minta, nenhuma forma, nem a branca. Que você se orgulhe, seja avarento, não é vontade de Deus. Mas em áreas mais específicas, será que dá para ser mais específico? Isso eu estou trazendo algumas realidades lá de casa, né? Eu quero namorar. Não agora, graças a Deus ainda não ouvi, graças ao Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quero namorar. É só para namorar? Namorar só por namorar é a vontade de Deus? Não. Não. Paulo disse que nós não devemos, para não ficar abrasado. 1 Coríntios capítulo 7 e 9. Um namoro sem compromisso nenhum vai acabar nisso. O jovem quer namorar para casar. Opa, passou no primeiro critério. O candidato ou a candidata crê em Jesus? Pode ou não? Não, não pode. Não é da vontade de Deus? Não. Paulo diz que tem que ser no Senhor, 1 Coríntios 7, 39. E ele fala de julgo desigual, ainda que julgo desigual ali não seja a questão do casamento, mas o princípio é claro. Andarão dois se não tiverem acordo. Como é que anda luz e trevas juntos? Não anda, não anda. O jovem quer casar. Namorar, pode? Para casar, pode. É cristão? Sim. Passou nos dois. E o apoio dos pais? Tem? Não. É da vontade de Deus? Não. Não é da vontade de Deus. É claro que, se é alguém que crê no Evangelho, que está com alguém que crê no Evangelho, que tem o objetivo de casar, ele deve, às vezes, conversar com seus pais. Mas se o pai e a mãe forem terminantemente contra, não. Honra o teu pai e a tua mãe. O casamento está com problema. Separa. É da vontade de Deus? Não, Deus odeia o divórcio. Há situações, sim, mas ele continua odiando o divórcio. Hoje é comum isso. E eu, volta e meia, eu ouço pastores renomados dizendo que não é bem assim. Não é bem assim, porque quando houver o divórcio, a separação e tudo aquilo que causa, não está lá junto. Um dos cônjuges, do casal agora, quer fazer algo que o outro, que também crê no Evangelho, é contra. É da vontade de Deus? Não, não é. Mas eu sou o cabeça, eu mando. Ela se submete. Se ela disser não, não faça. Porque ela foi colocada como ajudadora do seu lado. Se ela for terminantemente contra, não faça. É da vontade de Deus? É, então Deus não tem poder para quebrar o coração? Seu para ouvi-la, ou ela para ouvi-lo? Essa nós tratamos algumas semanas. Eu quero comprar alguma coisa, mas não tenho dinheiro. É da vontade de Deus, sim ou não? Quem esteve aqui? Não. Faça uma dívida? De jeito nenhum. O cerco fecha, é impressionante, né? O cerco vai fechando assim, fica difícil. Não devais coisa alguma a ninguém, Romanos 13, 8. Eu preciso da renda do meu trabalho, mas o meu superior mandou eu fazer alguma coisa que é contra a palavra de Deus. O que eu faço? Obedeça antes a Deus e não aos homens. Mas o que vai acontecer? Deus governa o universo. Ele sabe o que vai acontecer. Deixai a mentira, falar a verdade uns com os outros. Efésios 4, 25.
Eu tenho uma ótima proposta de trabalho, mas vai prejudicar o meu relacionamento com a minha família. É da vontade de Deus? Não. Efésios capítulo 5 fala do relacionamento familiar. A minha família não crê. Eu posso pecar para ganhar Cristo? Eu já ouvi isso já. Já ouvi. Não fala pecar, mas assim, eu posso ir lá no barzinho e encher a cara para ganhar aquele meu Cristo. Isso é amor? Não, isso não é amor, isso vai atrapalhar. Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, filho, mulher, por amor a mim, não é digno de mim. Os meios de Deus não são o pragmatismo nosso. Nestes exemplos, nós podemos identificar algumas situações. Eu estou tentando eliminar as possibilidades à luz da palavra. Mas ainda pode passar alguma coisa. E aí tem alguns princípios na palavra. Um dos princípios que eu, pela graça de Deus, tenho procurado, Provérbios capítulo 11, versículo 14, que diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. É claro, é óbvio que os conselhos têm que ser de pessoas que creem no Evangelho. Né? Converse com irmãos em Cristo que tenham testemunho, que são sábios, que temem ao Senhor, amam o Senhor. Às vezes eles podem dirigir, o que? Vou dar uma revelação. Às vezes eles podem nos dirigir em algo que eu não conhecia da palavra, ou isso não pode. Claro que pode, Deus usa isso. Está sendo recorrente a questão dos filhos. Eu tenho conversado com alguns irmãos em situações que eu não sei o que fazer. Outro ponto que é importante para nós entendermos, para compreendermos qual é a vontade de Deus para mim. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu quero saber a vontade de Deus para mim nessa situação. Não fique ansioso. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso. Você não tem a resposta na palavra. Tudo que nós falamos aqui já não passou, estou com um problema que não está no que você falou até agora. A nossa tendência é qual? Ansiedade. Mas a palavra diz para nós não andarmos ansiosos. Mas eu fico ansioso quando eu ouço a palavra dizer que eu não posso ficar ansioso. O que eu tenho que fazer? Eu vou para diante do Senhor e falo: Senhor, eu estou ansioso. Aliás, eu falar para Deus, não precisa. Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu estou ansioso com essa situação. Eu não sei o que fazer, eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Com orações e súplicas. E Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está no controle. Ações de graças. Aí entra algo que nós não entendemos. Por quê? Porque excede o nosso entendimento. A paz de Deus. Resolveu o problema, irmão? Não. Mas como é que você está tranquilo? É a paz de Deus que excede a minha razão. A paz de Deus que vai além da minha... Porque nós somos concretos. Se eu resolver o problema, eu estou em paz. Mas Deus usa situações para tratar conosco. Ore especificamente. Diga: Pai, eu estou ansioso com isso. Me dá descanso. Como eu oro? Desse jeito mesmo. Você vai bancar o espiritual? Não, eu não estou. O que é essa suadeira tremedeira aí? Não. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer a sua vontade. Dê graças e ore sempre, como Jesus. O que Jesus disse? Seja feita, Pai, a tua vontade. O Flávio leu o texto do espinho na carne. Paulo pediu, não pediu? Deus deu? Não. Paulo ficou murmurando? Não, deu graças a Deus. Como é que é isso, Paulo? Você acabou de pedir algo e não recebeu, como é que você está dando? Porque a paz de Deus excede o nosso entendimento.
A paz de Deus é fora da circunstância. O Senhor está dizendo que a paz dele, que vai além da nossa racionalidade, é sobrenatural, vai trazer descanso em Cristo. Agora, irmãos, não é aquela oraçãozinha rápida, não. Ele está falando assim, com oração e súplicas, clame ao Senhor. E se eu ficar ansioso, Senhor, tem misericórdia, eu estou ansioso, mas a tua palavra diz, e eu estou diante do teu trono, que é de graça, me dá descanso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, enquanto você ora e dá graças e coloca diante de Deus, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus passa pela santificação. Tudo que honra a Deus naquela situação é para a glória dele. Pecado não é para a glória de Deus. Aliás, o livro Pais Fracos, Deus Forte, em um momento diz isso. E isso não é verdade. Deus usa o nosso pecado? É claro que Ele usa. Ele usa na sua soberania, mas isso não significa que Ele quer que nós façamos isso para usar. Tudo que fizermos deve ser em santificação. Portanto, não murmure. Irmãos, nós vamos entender isso. Toda reclamação é contra Deus. Toda murmuração é contra Deus. Por quê? Porque Deus não governa o mundo. A sua vida está nesse mundo? Tá. O que está acontecendo agora é da vontade de Deus? Deus está coordenando tudo, então não reclame. Enquanto isso também, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças. Somente fazer as coisas para a glória de Deus, mas dá graça. Está doendo, Senhor, eu te dou graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Mas como é isso? Eu não entendo. Mas essa é a vontade dele. Senhor, irmãos, você entende que o primeiro ponto foi em Cristo. Como é que uma pessoa que não crê em Cristo pode viver isso? Não pode. Isso é loucura. Mas em Cristo é possível. Está tudo bem? Dê graças. Você não sabe ainda se vai receber aquela situação? Dê graças. Você foi como Paulo, já sabe que não vai receber? Dê graças. A minha graça te basta, não foi o que Jesus falou? O Del estava perguntando, mas papai, enquanto o Flávio estava lendo, mas Jesus falou para Paulo? Falou, filho, está aqui, ó, a minha graça te basta, Paulo. Existe uma falácia que me revolta, é de que se nós estamos sofrendo é vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 17, diz exatamente o contrário. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Mas eu fiz tudo certo e estou sofrendo. Bem-vindo ao caminho de Cristo, à cruz de Cristo, porque Ele aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu. E alguma vez Ele fez alguma coisa errada? Nunca. Mas que loucura isso aí! Pois é a cruz de Cristo. Há vários outros textos que mostram que o Senhor usa o sofrer. Por isso, considere que as situações difíceis também são vontade de Deus. Agora, olha o que o texto diz. Se você fez algo que é errado, você vai naturalmente sofrer as consequências daquilo. Ah, mas e agora? Eu errei. Tem graça, tem misericórdia. Senhor, eu errei aqui. Tem misericórdia de mim, me perdoa. Está perdoado, meu filho, mas o processo de tratar você vai sofrer as consequências. Então, Senhor, me dá força para sofrer para a tua glória. E o último, esse texto é maravilhoso. Romanos capítulo 8, versículo 28. Está falando para nós, para mim e para você, se nós cremos. Sabemos que as coisas boas contribuem. É isso que está dizendo o texto? Não. Sabemos que todas as coisas, não está implícito as ruins, está explícito aí. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só amamos hoje porque Ele nos amou primeiro. Por que Deus faz isso? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é em todas as coisas formar o caráter de Cristo em nós.
Em todas as coisas é o propósito de Deus. Agora, o fato de eu não entender o propósito significa então que eu não vou aceitar? Não, eu não entendo. Senhor, o Senhor é Deus. E se diante de tudo isso, depois de você considerar tudo isso, em oração, em meditação na palavra, você tomar uma decisão, crendo que é a vontade de Deus, e você errar, tem graça e tem misericórdia. O trono de Deus é um trono de graça e de misericórdia. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Não é maravilhoso isso, irmãos? Saber que o nosso Senhor, Ele quer que nós façamos a sua vontade. E que na sua palavra Ele nos dá muitas diretrizes. Mas se nós errarmos, a misericórdia todas as manhãs. A graça sobre as nossas vidas.